Olá, no programa de hoje, Meio Ambiente com Renata Franco, eu vou conversar com o Wagner Pires, que é CEO da empresa Wagner Pires Consultoria e Treinamento, uma empresa de consultoria em pastagens que atua em toda a América Latina. Tudo bom, Wagner? Tudo bom, Renata? Um prazer estar com vocês. Prazer é meu, Wagner, obrigado. Conta um pouco para a gente, né? Eu já te apresentei aqui brevemente, mas conta para a gente um pouco da sua trajetória e do que você faz. Bom, eu atuo já há 36 anos trabalhando com pastagem. Me especializei em pastagem na Exalc e presto consultoria em propriedades em praticamente quase todos os biomas do Brasil e na América Latina. E também realizo treinamentos, palestras para produtores, para técnicos, para ajudar o pessoal a melhorar a pecuária como um todo. E a minha área de atuação, eu sou específico em pastagem, para recuperar e intensificar sem degradar. Que bacana. E acho que já que, né, o agro, a questão aí de pastagem está tão em voga ultimamente, quais são os principais desafios, né, para uma pecuária sustentável? Renata, veja bem, a intensificação ela é necessária e ela se tornou uma obsessão do produtor. Ele, isso aí começou a fervilhar, a ebulir no mercado, e todo produtor, todo pecuarista começou a ter a vontade, a ansiedade de intensificar o seu negócio. E aí mora o problema, porque quando você tem o gado, ele extrai nutrientes, ele suga da natureza para que ele se desenvolva. E quando você intensifica, você põe mais gado na fazenda, aumenta mais ainda a extração. Então, aí o pecuarista tem que entrar, se harmonizar com esse conceito e trabalhando na reposição desses nutrientes. Então, o maior desafio para nós, o que é? É a gente intensificar a pecuária brasileira, como ela vem se intensificando, sem aumentar a degradação. Pelo contrário, diminuir. Nos últimos anos, Renata, nós estamos diminuindo as áreas de pastagem, estamos entregando áreas que eram de pecuária para a agricultura e estamos aumentando o rebanho. Como que isso é possível? Com o incremento de tecnologia e o uso correto do solo e da pastagem. E aí é onde é o desafio para nós. Tá? Eu acho que, né, você colocou, e daí se a gente pegar um pouco aí do histórico, da questão ambiental, a gente vê que tem um viés aí, uma vertente do crescimento populacional, que demanda cada vez mais, né, a questão de alimentos, se a gente parar para pensar, e do outro lado a gente tem a questão da legislação e da proteção ambiental, que também se coloca como importante, né? Então, são dois pesos aí que, na verdade, a gente tem que equacionar essa questão. E muito interessante esse trabalho, porque, de fato, você consegue alcançar uma maior produtividade com a pecuária no menor espaço, né? E talvez, como até a devolução aí para áreas, para a agricultura, também, talvez, para áreas de maior proteção ambiental, né? Como reflorestamento, preservando, de fato, o meio ambiente, né? Eu costumo dizer muito, Renata, que a sustentabilidade ela não existe. Por quê? Se você partir da premissa que a população mundial ela todos os dias aumenta, a necessidade de se produzir mais alimentos no nosso planeta é obrigatória. Então, como você vai ser sustentável se todos os dias você tem que trabalhar para produzir mais e melhor? É difícil. É difícil. Então, e ainda entra uma série de questões
ambientais em cima. Então, isso tudo acaba sendo agravante, tendo uma complicação. A nossa pecuária brasileira, Renata, ela carrega uma imagem muito pesada de degradação. Sim. Porém, Renata, isso no decorrer dos anos, isso vem mudando, vem criando, está surgindo cada vez mais uma conscientização por parte do produtor rural, parte do pecuarista, para ele produzir sem degradar. E existe uma pressão econômica muito grande sobre o Brasil. Por quê? Porque países do primeiro mundo, vamos assim dizer, eles têm um problema grande, que eles têm que manter o produtor deles no campo, não pode deixar haver um esvaziamento do campo. E como fazer isso? Se a nossa carne, que é produzida a pasto, ela é mais barata do que a deles. Os nossos custos de produção são mais econômicos. Então, a briga é grande. E aí, o que acontece? Esse pessoal fica tentando segurar e barrar o Brasil. Lá atrás, a gente tinha uma pressão sanitária, que era em relação à fitose. Gradativamente, o Brasil foi fazendo a lição de casa e a fitose deixou de ser um problema, né? Ser um problema. Resolveu-se. A hora que eles começaram a perceber que isso não era mais uma barreira, entrou a barreira ambiental. E a barreira ambiental, Renata, ela é mais agressiva, ela tem respaldo da população mundial. E a pressão é muito grande em cima do Brasil. Mas atrás de tudo isso, existe o quê? O interesse econômico em travar o agronegócio brasileiro. Esse que é o grande problema. E, Wagner, com essas tecnologias de produção sustentável, o plano setorial, né, de adaptação e baixa emissão de carbono na agropecuária, chamado ABC+, ele tem a meta de reduzir a emissão de carbono equivalente em 1,1 bilhão de toneladas no setor agro, né, até 2030. Fala um pouquinho mais nesse projeto, porque acho que ele acaba complementando isso que você está falando da questão da pecuária sustentável, né, do uso sustentável aí da terra. Renata, veja bem, a gramínea forrageira, ela tem um comportamento extremamente favorável à pegada de carbono, ao sequestro de carbono. Por quê? Porque quando você tem uma pastagem, e essa pastagem está alta, está bem em ponto de pastejo, você tem muita folha e você tem muita raiz. Quando o gado entra sobre essa pastagem e corta as folhas, a planta entende que ela não necessita daquela quantidade de raiz, porque o consumo dela de água diminui muito. E as raízes morrem. Quando a raiz morre, Renata, todo aquele carbono que está lá no solo, ele vai se transformar em matéria orgânica. De pronto, a planta começa a fazer fotossíntese e começa a desenvolver folhas novas. No processo de fotossíntese, o que a gente tem, Renato? A gente tem a transformação da energia luminosa em energia química, que é o açúcar. Nós temos o sequestro de carbono e a emissão de oxigênio. Isso é extremamente favorável. E a raiz volta a crescer, Renata, e depois morre novamente. Então, o que acontece? Quando nós temos uma pastagem degradada, Renata, como nós temos muitas áreas ainda no Brasil, porém, ela está diminuindo gradativamente, nós temos aí sim, nós temos um balanço de carbono negativo. Nós estamos perdendo. Tá?
Porém, quando a gente consegue arrumar a pastagem e intensificá-la, a gente passa a ter um balanço positivo. Nós sequestramos mais do que emitimos. O gado pode soltar pum à vontade que não vai ter problema. A compensação de metano acaba sendo menor do que o muito menor, do CO2. Muito menor. E isso já foi provado pela Embrapa em diversos trabalhos. E o que acontece? A gente só não consegue acelerar mais ainda esse processo, por quê? Por causa de interesses econômicos. O pessoal, se o Brasil acelerar muito o seu desenvolvimento na pecuária, o Brasil vai inundar o mundo de carne e de grãos e de alimento. Por quê? Porque nós temos condição de liberar mais áreas para a agricultura, para a integração lavoura-pecuária, para produzir mais grãos e vamos produzir mais carne de qualidade. E, com isso, vai gerar um problema econômico nos países do primeiro mundo. Uhum. E esse sequestro aí, né, de carbono, ele é possível você ter um projeto aprovado pela ONU e obter, né, uma remuneração aí por esse sequestro, correto? Com certeza, é possível. Porém, ele é traumático e difícil a nível do produtor. As exigências são muito grandes e a burocracia acaba esbarrando nela. Muito grande, né? Não há tudo é muito bonito no papel, Renato. Mas na hora de entrar na prática e dar esse direito ao nosso produtor rural, a gente não consegue. Olha, Renata, o Brasil, nós temos áreas de até 80% de reserva. Ninguém nos remunera por isso. Uhum. Nós temos APP, ninguém nos remunera por isso. Então, para fazer todo o processo de intensificação de uma fazenda, é caríssimo, Renato. Caríssimo. Hoje, 1 quilômetro de cerca está mais de 15 mil reais para você fazer. E 1 quilômetro não é nada. Para você adubar e melhorar a qualidade de uma pastagem, é extremamente oneroso, porque o fósforo é caro, potássio agora está caríssimo com esse problema que nós estamos enfrentando, nitrogênio, o Brasil é deficitário. Então, todos os nutrientes, de uma maneira geral, o Brasil ele mais importa. Então, a gente acaba ficando refém dos outros países. Dos outros países. E o que você acha que precisaria... Oi? Pode continuar. Nós temos condições, Renata, de, com certeza, em 2030, atingir essa meta traçada do sequestro de carbono. Porém, nós precisamos ter um pouquinho mais de respeito com o nosso produtor, com a nossa carne, com o nosso agronegócio, para que haja uma contrapartida no mercado. A minha pergunta, acho que era exatamente nesse sentido, né? O que você vê que seria necessário para a gente fomentar ainda mais essa questão, né, da pecuária sustentável e para que o produtor tenha, talvez, um acesso maior à questão dos benefícios, né? Ou pelo recebimento aí de crédito de carbono, ou pagamento por serviços ambientais. Na sua opinião, o que falta? Renata, falta, sabe o que é? Boa vontade política. Por quê? Porque a maior parte dessas ONGs, desse pessoal que bate no Brasil, em todos os sentidos, falta eles virem e andarem no Brasil e verem o que está sendo feito. E entenderem as nossas necessidades. Porque ser pecuarista na Europa é muito fácil. Agora, você ser pecuarista no Brasil, você tem problema de estradas, você tem problema de impostos, você tem problema de mão de obra, você tem problema de combustível, tudo é complicado, Renato.
Então, o que acontece? Se a gente, mesmo com todos esses problemas, nós estamos crescendo, estamos atendendo o mundo com uma carne de qualidade. O desmatamento, ele existe, Renata, ele existe, mas não é o grande vilão do desmatamento. Há muito tempo já não é mais o produtor rural. O produtor rural, ele descobriu que se ele arrumar a fazenda dele, ele aumenta 3 vezes a área dele, Renato. Eu tenho clientes que saíram de 0,9 unidade animal para 2,8. Olha o tanto, mais de uma vez você dobrou 150% de aumento. E isso é possível, isso é rápido da gente conseguir. Porém, isso demanda investimento. Investimento, né? E assim, pensando nessa questão do investimento, que ela acaba se fazendo necessária para você ter uma pecuária mais sustentável, ainda assim é possível, né? Ao mesmo tempo que ela é sustentável, ela também ser rentável, né, para o bolso aí do pecuarista? É possível, Renata. Nós temos cases que mesmo com 80% de reserva, tem muito pecuarista sobrevivendo na atividade. Essa semana mesmo, semana passada, eu estava no Piauí, no sul do Piauí, visitando uma propriedade aonde o pecuarista é área, comprovadamente é área de cerrado, a fazenda dele. Alguém foi lá e falou que aquilo ali era Mata Atlântica e proibiu ele de desmatar a área toda. Ele não pode desmatar nem 20% da área. Sim. E ele está travado. Ele já levou biólogos lá, provou que aquilo não é Mata Atlântica, mas ninguém quer saber. E ele travado na produção dele. Então, as ações no nosso Brasil, elas são muito acobertadas por causa de interesses políticos. E o que a gente precisa é trabalhar, deixar o pessoal solto e tocar a vida. O agronegócio, Renata, ele é extremamente importante para a economia do Brasil e do mundo. Deixem a gente trabalhar, deixem a gente fazer as coisas e, com certeza, nós vamos entregar para os nossos netos, filhos e netos, um mundo melhor e mais sustentável. Mas é difícil. Com certeza. E Wagner, eu acho que recentemente, né, no Mato Grosso do Sul, a gente teve a primeira propriedade rural do Brasil certificada com o selo Carne Carbono Neutro. Conta um pouquinho para a gente como foi esse processo, né, e a importância desse selo. Olha, foi o primeiro. Então, o que acontece, Renata? Eu espero, como consultor, como técnico, eu espero que as coisas, gradativamente, elas vão se abrindo as portas e vão se facilitando. Para esta fazenda, foi extremamente difícil. Extremamente difícil. E eu vou te dizer mais. Essa fazenda, ela levou até ao fim essa certificação, mais por uma questão de honra, de amor ao país, do que propriamente amor ao bolso. Eu tenho certeza, Renato, que os investimentos que ela precisou fazer foram altíssimos, as dores de cabeça foram grandes, e não, ao outro lado da ponta, não cumpriu com ela o que haviam proposto. Mas ele levou adiante o projeto de certificação. O que acontece? É uma via de duas mãos, Renato. Quando o pecuarista, ele parte para certificar a fazenda dele, o mínimo que ele almeja, o mínimo que ele deseja é uma pequena melhoria na remuneração da fazenda dele.
uma pequena melhoria no preço pago pela arroba do animal dele. E tudo é muito bacana, mas na hora do vamos ver, isso não acontece, isso se amarra, e aí o pecuarista ele fica sozinho, olhando, falando, e agora? Quanto tempo dura um projeto desse? No mínimo uns 3, 4 anos. Nossa, demora tudo isso para... Tudo isso. Por quê? Você não consegue intensificar uma fazenda com sustentabilidade em menos de 4, 5 anos. Com certeza, essa fazenda ela já vinha num processo, ela já vinha caminhando, cumprindo diversas etapas. Tá? Existem muitas outras fazendas que estão a caminho. E eu espero, sinceramente, que cada vez mais a gente vá aumentando esse resultado. Porém, o que é preciso? É preciso que o processo de certificação, ele começa na fazenda, ele passa pelo frigorífico e ele vai morrer na população. E a população tem que entender que ele está adquirindo uma carne de melhor qualidade, ambientalmente correta, e ele tem que pagar algo mais por ela. Uhum. Então, precisa ver se, na hora de voltar, isso volte nas devidas proporções para o produtor rural. Até como incentivo, né, para aumentar Não há acho que na mesma linha que é o dos orgânicos, né? Sim. Hoje a gente tem uma população, eu sei que ainda a produção ela é pequena, os produtores reclamam também, mas já é algo que tem crescido gradativamente, né? Então, acredito que essa questão com a pecuária é o mesmo caminho, provavelmente. Com certeza. Eu acredito que antes dessas certificações, nós precisaríamos ter algumas outras certificações. Por exemplo, a fazenda sem erosão, a fazenda que consegue ter mais divisões na sua pastagem, ter um bom manejo, a fazenda que consegue abater um animal mais precoce para atender a demanda do mundo. Então, eu acho que tem alguns pequenos passos que, se eles já começarem já ter uma remuneração, ter uma gratificação, ter uma certificação daquela etapa, uhum. Isso tudo vai criando uma motivação no produtor rural e, é claro, ele vai caminhar para o carbono zero. Tá. E esse processo da certificação como um todo, desde que você faz a concepção do projeto até o final, é isso que dura 4 anos? Ou, né, lá atrás eu vou começar a ter uma melhoria gradativa da minha área e tudo mais? Na verdade, eu queria saber só o projeto, né? De você colocar ali, depositar o projeto e ter essa certificação. Então, o projeto todo, ele começa na qualidade da pastagem. Tá. Ele é fundamental que a gente tenha um sistema de produção com uma pastagem adequada, sem degradação ambiental, sem demasiadamente o uso de agrotóxicos, tá? Então, tudo isso, Renata, isso está envolvido diretamente no quê? No uso correto do solo. E aí a gente começa construindo uma base de sustentabilidade. A minha empresa de consultoria, ela trabalha basicamente nesse processo inicial de construção de base de pastagem. Com qualidade. Existem muitos paradigmas por parte do nosso pecuarista. Isso, graças a Deus, está havendo uma troca de comando muito grande e muito rápida no mercado. Os produtores estão se aposentando, os filhos e netos estão assumindo as fazendas com uma mentalidade mais aberta, mais arejada e aceitando novos conceitos. Então,
graças a isso, a gente está tendo uma reestruturação, uma mudança na pecuária mais rápida e acelerada. E, gradativamente, eu acredito que nós vamos ter vários casos de certificação dessa natureza. Maravilha. E, Wagner, né, na verdade, acho que a questão da pastagem aí, né, da pecuária sustentável, ela não é só importante para a pecuária em si, né, mas também para a preservação do solo e da água, né, dos recursos hídricos. Então, fala um pouquinho como que essa preservação ela acaba se dando, né, em consequência uma da outra. Então, Renata, a primeira coisa é tudo que a gente retirar do solo, a gente deve estar repondo. O pecuarista, ele tem uma forma muito simplória e, às vezes, ele fala, não, mas minha terra é muito boa, minha terra tem fertilidade. Mas o boi pesado que sai da fazenda para o frigorífico, ele está levando uma série de nutrientes na carcaça dele que tirou do solo. Então, gradativamente, aquele solo ele está empobrecendo. Então, tem que criar-se um modelo de reposição. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aproveitar devidamente as pastagens. A gente só consegue ter um bom aproveitamento das pastagens se a gente tiver divisões. Como eu te falei, divisão é muito caro no Brasil. Nós estamos melhorando o processo de divisão com tecnologia. Hoje a gente está trabalhando muito com cerca elétrica. E isso barateou demais o uso e melhorou o manejo das pastagens. A evolução, Renata, de gramíneas no Brasil está surgindo. Todo ano nós estamos tendo lançamento de híbridos novos de gramíneas mais produtivos. Então, todo esse processo ele está transformando a pastagem numa cultura, como é milho, como é soja, como é algodão, todas as culturas. A partir do momento que o pecuarista ele tem essa visão de cultura, a necessidade dele de desmatamento vai diminuindo, ele vai verticalizando a fazenda dele, nós vamos ter a sobra, o excedente de áreas que vão migrar para a agricultura. Isso é extremamente saudável para o agronegócio. E, com isso, o pecuarista ele vai conseguindo um status de não ser uma pessoa de degradação, mas, pelo contrário, um preservacionista. Maravilha. E, Wagner, que mensagem você deixa para a nossa audiência? Renato, eu gostaria que o pecuarista, a audiência de vocês, entendesse o seguinte, que nós não herdamos as nossas propriedades dos nossos pais, mas nós tomamos emprestado dos nossos filhos. E o que é tomar emprestado? É você, um dia, devolver aquele patrimônio aos seus filhos e netos, igual ou melhor quando você pegou. A gente vê muito filho de pecuarista assumindo as fazendas dos seus pais. Porém, a fazenda está degradada, a fazenda ela tem uma baixa remuneração e torna-se inviável, porque aonde tinha um pai aí, um chefe de família, que ele sustentava 2, 3 filhos, agora tem 2, 3 filhos, cada um com 2, 3 filhos, e aí fica um volume muito grande para ser sustentado. Então, o pecuarista tem que ter essa visão, que ele tem que entregar os seus filhos e netos uma propriedade muito melhor do que quando ele começou. E que pecuária é uma empresa, é uma atividade.
Quem quiser ganhar dinheiro na pecuária tem que trabalhar fazendo conta, tem que trabalhar com gestão da pecuária. Essa é a única forma da gente sobreviver. Se a gente tiver essa mentalidade, Renata, você pode ter certeza que dentro de 20 anos nós vamos estar num nível de excelência que o mundo inteiro vai estar nos parabenizando e nos batendo palma para nós. Uhum. Não, perfeito, porque acho que vai de encontro daí tanto da questão da sustentabilidade, né, como também da questão da profissionalização, que eu acho que é fundamental para a gente ter uma melhor produtividade, né, algo, de fato, que você passe a conciliar tanto a geração de riqueza como a preservação ambiental. Com certeza. Muito obrigada, agradeço a sua participação no nosso programa de hoje. Eu agradeço o convite e desejo que a gente tenha conseguido bater bem na veia da sua audiência e que isso vá repercutir bastante coisa, bastante reflexão por parte de todos aí. Muito obrigado pelo convite e a gente fica à disposição de vocês em outras ocasiões. Obrigado, eu que agradeço. Realmente é um tema aí muito importante, de grande relevância para o país. Ok. No programa de hoje... E até a próxima. Obrigado. No programa de hoje, eu conversei com Wagner Pires, que é CEO da empresa Wagner Pires Consultoria e Treinamento, uma empresa de consultoria em pastagem. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.